Eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, escritor. Fui diretor executivo do Brasil e de outros países no Fundo Monetário em Washington por 8 anos. Depois passei 2 anos em Xangai como vice-presidente do banco que os BRICS criaram, o novo Banco de Desenvolvimento. E tenho estudado muito os problemas brasileiros, tenho vivenciado os problemas brasileiros ao longo da minha trajetória. E foi muito interessante ter essa conversa hoje sobre quem somos nós, né? Como é a imagem do Brasil no exterior, como é que o Brasil se insere no mundo, porque esse é um tema crucial para qualquer país. Como é as relações internacionais são um aspecto essencial da nacionalidade no mundo, né? E o Brasil tem muito a progredir. Eu acredito que nós estamos agora numa fase em que o Brasil projeta uma imagem que nada tem a ver com o que tradicionalmente o Brasil projetou, mesmo em momentos ruins anteriores. Estamos no nosso nadir, né? No nosso ponto mais baixo. Mas eu acredito que o Brasil tem forças, tem um potencial enorme de criatividade, de qualidade, que vai nos fazer superar isso, e espero que a gente possa, como eu disse durante a nossa conversa, sair disso mais fortes e mais preparados para enfrentar os desafios do futuro. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Quem Somos Nós, que a gente costuma chamar de um slow talk para quem tem prazer em conhecer, mesmo vivendo nesses tempos estranhos que a gente tem vivido. Se você tiver vontade ou curiosidade sobre todas essas conversas que a gente fez nesses praticamente 8 anos de Quem Somos Nós, vai no site quemsomosnós.com.br, escolhe uma plataforma que você se sente melhor ou que você curta mais, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify. Inclusive, no Spotify, você pode ouvir só as músicas também. Você pode ouvir ou as conversas ou só as músicas, um playlist enorme de 8 anos. Hoje nós vamos continuar a série que a gente está chamando O Brasil Visto de Fora. É importante a gente dizer que nós estamos gravando na semana onde o presidente Lula foi, não absolvido, mas foi anulado todos os processos contra ele pelo Fachin. Portanto, isso não há como não passar por isso. Então, nós vamos passar por isso e também, né? Mas nessa série, O Brasil Visto de Fora, a gente conversa com pessoas que moraram, que moram, ou que estudam ou estudaram o Brasil de um ponto de vista privilegiado, que é de longe. Essas pessoas vão nos dar uma ideia de que país é esse que a gente vive sob o olhar dos outros. Hoje a gente conversa com o ex-diretor executivo do FMI nos Estados Unidos e depois ex-vice-presidente do Banco dos BRICS na China, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Quem é você? Paulo Nogueira Batista, economista. Continua. Brasileiro, convicto de que o Brasil é um país super importante, que tem muito a dizer para o mundo e que está, no momento, atravessando uma fase inglória, mas que isso não me desanima, porque o Brasil está vivendo o que muitos grandes países viveram. Grandes crises, grandes abalos, né? Que colocam em dúvida até o sentimento do brasileiro pelo Brasil. Mas, então, toda a minha trajetória de vida é muito ligada à questão nacional, né? Ainda que eu tenha tido muita experiência com outros países também, com criança, meu pai era diplomata, estudando fora, na universidade, na pós-graduação, depois passei 8 anos no FMI, 2 anos em Xangai, no Banco dos BRICS. Não tive muito contato com o exterior, mas nunca perdi de vista a minha ligação forte com o nosso país.
É exatamente por isso que você está aqui. Exatamente por isso. Toda essa visão de fora que você tem, mas sempre com esse olhar de Brasil. Me conta, então, um pouquinho da tua trajetória. Primeiro, então, vivendo fora com o teu pai, depois o teu estudo, por que que você escolheu ser economista, por que, né? Me conta um pouquinho as tuas motivações. Bem, grande parte da minha infância e adolescência foi no exterior. Argentina, Canadá, Estados Unidos, Suíça, Alemanha. Meu pai era diplomata e meu pai era um diplomata que mudava muito de posto, né? Voltava às vezes para o Brasil, então mesmo na infância e na adolescência eu tive períodos no Brasil, fiz universidade aqui e os meus pais eram muito cientes da necessidade de fazer os filhos entenderem que eles eram brasileiros, que deviam permanecer fiéis ao país, sabe? Então, apesar do nosso distanciamento, não aconteceu comigo o que acontece com muitos filhos de diplomata, que é uma desnacionalização individual. Uhum. E, ao contrário, meus pais sempre foram muito nacionalistas, de linhagem familiar nacionalista, sobretudo a minha mãe. Meu pai foi um dos principais diplomatas da corrente nacional desenvolvimentista na segunda metade do século. Até hoje é uma referência no Itamaraty. O Celso Amorim, o Celso, por exemplo, se considera discípulo dele. O Samuel Pinheiro Guimarães também, sempre falam nele, né? O Patriota, que foi ministro da Dilma também, e vários outros embaixadores que estão ainda atuando, né? Então, foi um marco. Meu pai é um marco para mim, é um marco para a diplomacia brasileira. E depois eu resolvi ser economista. Não foi a minha inclinação pessoal mais forte. Na adolescência e adulto jovem, eu me interessava muito mais por literatura e filosofia do que por economia. Mas eu optei por economia porque tinha sempre uma ligação com o Brasil, com os temas políticos, entendi que a economia era essencial, a economia política era essencial para poder participar da vida do país de maneira produtiva e também para ter um ganha-pão, porque eu tinha dúvida se eu, como escritor, como filósofo, poderia me sustentar. Não era de uma família muito rica, né? E filho de funcionário público, né? Então tinha que garantir o meu sustento. Então optei por economia, acabei me envolvendo muito com a economia como disciplina, né? Estudei na London School of Economics, com ênfase em história econômica, história do pensamento econômico. Depois voltei e trabalhei muito com economia internacional na Fundação Getúlio Vargas. Muito jovem fui participar do governo em Brasília, e com João Sayad, depois com Dilson Funaro, no governo Sarney. Depois passei muito tempo em São Paulo, mudei do Rio para São Paulo, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas e em outros lugares. E aí fui convidado no governo Lula para ir ser diretor brasileiro no FMI, e aceitei. Morei 8 anos em Washington. Dali fui convidado pela Dilma Rousseff para ser o primeiro vice-presidente brasileiro do Banco dos BRICS. Eu tinha participado da negociação dos BRICS intensamente a partir de Washington. O convite era até natural, embora tenha me pego de surpresa. Hesitei porque fiquei em dúvida se aos 60 anos eu queria mudar para o outro lado do mundo, estava com saudades do Brasil, da família. Mas fui, foi uma experiência boa. E eu descrevi essa experiência em Washington e em Xangai no meu livro mais recente, que foi lançado no final de 2019, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que é a vivência de um economista brasileiro em Washington e Xangai, no FMI e nos BRICS. E até por acaso a segunda edição do livro, que está bem melhor, eu ampliei, atualizei, introduzi novos textos, inclusive detalhando a maneira como me derrubaram em Xangai, como o governo Temer, ou integrantes do governo Temer atuaram construindo um lawfare para me tirar da posição, ilegalmente, aliás, diz. Eu relato esse lawfare que eu sofri em Xangai. Já tinha relatado na primeira edição o lawfare que eu sofri em Washington. Mas, enfim, isso tudo são... O livro está saindo hoje, está chegando hoje na editora da Gráfica, a segunda edição. Acabei de falar com a editora que me confirmou isso, e já está em pré-venda. Que bom. E eu dou muita importância a esse livro, sabe? Porque eu acho que é um livro, modéstia à parte, ele é um livro que não é muito comum de se achar, porque é um livro que relata a experiência, vivência em organismos internacionais, de um economista atuando na prática,
mas é um economista que também é acadêmico, tem uma trajetória acadêmica. Então, o que você tem muito frequentemente são livros sobre esses temas escritos por acadêmicos que nunca passaram por uma vivência internacional. Ou você tem livros de insiders que contratam um jornalista e fazem um depoimento que é publicado depois. Mas é difícil encontrar um livro escrito por um ator que, ao mesmo tempo, que não depende de ninguém, que escreve ele próprio, sabe? E... Ótimo, essa experiência mesmo que a gente quer. E que, por acaso, vai ser bom, porque ainda a gente acaba promovendo o teu livro, por acaso mesmo, né? Não sabíamos, e você também não tinha nos falado nada e tal, mas eu acho que é legal, porque no final é essa experiência que você teve de vida e de perceber como os outros países, tanto no FMI quanto no Banco dos BRICS, como os outros países nos percebem, né? E como a coisa funciona, como o jogo funciona, né? Porque tem um jogão internacional enorme, tá certo? E você estava lá, como a gente fez com o Celso Amorim também, quando foi chanceler, né? Ele nos contou mais ou menos como funciona o jogo e como o Brasil era percebido e como está sendo percebido agora, infelizmente. Esse é um dos temas do livro. A maneira como o Brasil é percebido é um tema recorrente ao longo do livro. Né? Claro então, vamos lá, vamos contando, vai adiantando um pouco o livro, que isso vai dar vontade das pessoas. Claro que a questão de como o Brasil é percebido é uma questão dinâmica, que vai evoluindo. Né? Claro. Tem o Brasil, tem a percepção normal, vamos dizer assim, do Brasil, que aparece no longo prazo, olhando para trás. Tem a percepção do Brasil no período Lula-Dilma, principalmente Lula, e tem a percepção do Brasil agora, no período Bolsonaro. São coisas muito diferentes. Né? Claro. Muito diferentes. Tá? Digamos que o normal brasileiro é um país que é visto com simpatia, sabe? Digamos, o senhor olha para os últimos 50 anos, vamos dizer assim, o Brasil é visto com simpatia, é um país visto como criativo, visto como interessante, sabe? Mesmo na época da ditadura tinha isso? Na época isso é uma coisa que a gente conversou um pouco com o Celso sobre isso, que, assim, que ele colocou uma coisa interessante que para mim foi curiosa, que assim, a imagem do Brasil, mesmo na época da ditadura, era de um país... O problema tinha um problema. Era um país progressista que tinha um problema, a ditadura. Não sei se eu estou resumindo bem mal resumido, mas é assim, tinha posições interessantes, era bem visto, com exceção da parte da ditadura. Eu acho que o pior período da ditadura foi o período Médici. Logo depois do AI-5, depois começa a melhorar de novo com o Geisel, com a abertura gradual, mas nesse período eu morava em Genebra, sabe? Na Alemanha e na Suíça, em Genebra. Eu me recordo de um episódio bem interessante que mostra como o Brasil estava com uma imagem muito ruim, que era típica do que eu via como jovem brasileiro, adolescente, né? Houve uma grande manifestação estudantil em Genebra, da qual meus irmãos e eu participamos. Um enorme número de estudantes, secundaristas, universitários, foi para a rua, interrompendo o trânsito, protestando contra a construção de uma garagem submarina, sublago, né? Embaixo do Lago Le Mans, no centro da cidade, porque nós entendíamos que isso ia poluir, congestionar, danificar o centro da cidade com carros. Então, nós fomos fazendo uma enorme manifestação com bicicletas e bloqueamos tudo. Aí, quando chegou a hora do rush, a polícia genebrina disse, chega. E começou a descer o cacete na estudantada. Né? Bater, chutar bicicletas. E eu estava com os meus irmãos e vieram policiais e começaram a chutar as nossas bicicletas. Aí uma senhorinha, uma velhinha, entrou no meio da cena, o suíço, e disse assim, arrêtez, vous n'êtes pas au Brésil ici. Parem, vocês não estão no Brasil. Que loucura. Sem saber que estava diante de 3 brasileiros. De brasileiros. Nós ouvindo aquela história, né? Então, o Brasil tinha essa imagem muito ruim, merecidamente, né? Lembra que isso estou falando do período Médici, né? Que é logo antes do Pinochet.
fazer o golpe contra o Allende, e aí o Chile vira o centro das atenções da esquerda mundial e dos progressistas no mundo, que passaram a criticar mais o Chile e menos o Brasil. O Brasil deu uma mainada, né? A Argentina também. E que hoje se sabe que o Brasil ajudou a dar o golpe no Chile, né? Tá certo? Não, sem dúvida. Eu quero dizer que, apesar disso, eu concordo com o seu resumo que você fez do que o Celso disse, Celso Amorim. Apesar disso, a imagem do Brasil era uma imagem positiva, sem que você possa dizer que se soubesse muito sobre o Brasil, sabe? Era notável para mim, nesse período, nessas décadas em que eu vivi fora do Brasil, como havia um desconhecimento do Brasil também, sabe? O Brasil era visto... Mas, por exemplo, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, em 1970, morava na Alemanha, você não faz do prestígio do Brasil naquele momento, sabe? De como a equipe, né? Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Paulo Sérgio. Você não faz ideia, que eu tinha 15 anos, como eu era visto no colégio. Quando eu gostava de jogar futebol e fazia parte da seleção do colégio. Só por ser brasileiro, né? Não era tão ruim assim. É o seguinte, que o futebol na Alemanha, da garotada alemã, não se comparava com o brasileiro. Eu, no Brasil, no Rio de Janeiro, não fazia parte da seleção do colégio, fazia parte da seleção da minha turma, no máximo. Mas na Alemanha, eu naturalmente virei centroavante da seleção do colégio. E disputávamos campeonatos. Só o fato de que eu era brasileiro já criava uma vantagem para mim. O pessoal já tremia, entende? Então, a imagem do Brasil... Não subestime, viu, Celso, essas coisas que são assim, simbólicas, que são... O Nelson Rodrigues, de quem eu gosto muito, eu cito muito, sempre valorizou corretamente o papel do futebol na cultura brasileira, sabe? E o papel do futebol na projeção internacional do Brasil. Bossa nova, futebol, né? Música... soft power, era o nosso soft power, tá certo? A música brasileira, a música popular brasileira, ela é uma grande coisa. Eu nem sei se o brasileiro normalmente se dá conta de como é rica a música popular brasileira. Ela dá de 10 na música popular americana, europeia, sabe? Eu digo isso assim porque até eu já tive uma banda de rock, eu era um guitarrista, e nós morávamos no exterior e tocávamos rock blues. Eu era um autodidata, eu conseguia tocar rock blues como autodidata com meu talento mediano. Mas a música brasileira é muito mais sofisticada, muito mais difícil, sabe? Estou falando de Tom Jobim, João Gilberto, Tropicalismo, Caetano, Geraldo Vandré, Chico Buarque, entende? É uma música que é muito mais rica do ponto de vista harmônico, melódico e de letra do que a música popular americana e europeia. Muito mais. Isso era Isso aí reconhecido. é tranquilo, se você parar para ver, é tranquilo de se notar. A música popular brasileira, ao longo das últimas décadas, aí, tinha uma força internacional muito grande. Muito grande. Era muito conhecida, muito respeitada, muito amada, assim, sabe? E eu escutava música brasileira. Uma vez eu fui a Moscou, eu me lembro, em 1977, como estudante no Instituto de Turismo, tocava música brasileira em tudo quanto era canto, em 1977, em plena União Soviética, sabe? Então, o soft power brasileiro é uma grande realidade, sabe? Ainda é? O que aconteceu foi que o soft power brasileiro teve um auge com o Lula. Eu estou falando assim com total objetividade, Celso. Não estou falando... Não pense o ouvinte que, porventura, não goste do Lula, do PT, que eu estou aqui fazendo uma coisa partidária. Eu estava vivendo em Washington. Eu estava vivendo em Washington e vendo a repercussão do Brasil no mundo naquela época. No auge do soft power brasileiro, que foi o período Lula. Continuou durante o período Dilma, mas um pouco já amortecido, porque o fator pessoal do presidente brasileiro era muito importante, né? E nessa época o Brasil
estava abafando. Não foi por acaso que o Obama soltou aquela célebre frase numa reunião dos líderes do G20, apontou para o Lula e disse: "This is the guy", você é o cara, né? Não foi por acaso, sabe? Existia uma percepção de que o Brasil, não era o Lula só, a percepção que prevalecia de que o Brasil era um país cada vez mais importante, sabe? Cada vez mais, que o Brasil era um país cada vez mais significativo, não é? A percepção era generalizada. Por baixo disso, havia um subtexto, havia uma tensão que eu senti muito diretamente lá na minha posição em Washington, que é que, ainda que isso seja disfarçado, não é explícito, ou nem sempre é explícito, americanos e europeus lidam com muita dificuldade com o fato de que eles estão sofrendo ao longo do tempo um declínio relativo. Os europeus mais acentuadamente, mas também os americanos. E eles não estão acostumados a isso, não estão acostumados a compartilhar a cena com países antes considerados periféricos, subdesenvolvidos. Então, o fato de países como China, Rússia, Índia, Brasil, Indonésia menos, mas os BRICS, principalmente, assumirem um protagonismo nas entidades internacionais, na cena internacional, não tenha dúvida que isso incomoda. E incomodava os americanos o protagonismo brasileiro, né? Pela minha atitude lá no FMI de atuar muito sistematicamente para procurar mudar o Fundo Monetário, a governança do fundo, para equilibrá-la, dar mais vozes a países emergentes como o Brasil, eu enfrentei muita resistência, muita dificuldade, sabe? Que eu até relato no livro, né? Relato no livro. Eu não tinha uma relação difícil com os diretores europeus, sobretudo, também com a diretora americana, e houve um momento em que eu sofri lawfare, no sentido de que iniciaram uma série de procedimentos administrativos no comitê de ética para tentar me derrubar. Foi penoso o processo. Eu enfrentei 2 processos penosos e eu descrevo isso longamente no livro. E é uma lição. Por que é interessante falar isso? Porque mostra como emergir no mundo é um processo que não está isento de conflitos, às vezes sérios, sabe? Desencadeia reações. O que eu senti em Washington, em Xangai, pessoalmente, aconteceu numa escala macro, né? Na minha leitura, sabe? Que foi que houve um movimento articulado domesticamente, sem dúvida, mas também fora do Brasil. Vamos colocar esse país de volta no seu lugar tradicional, né? Isso foi o que aconteceu a partir de 2014, quando a tentativa de derrotar a Dilma, a candidata do PT, na eleição de 2014 fracassa, inicia-se um processo que tem raízes externas, que estão surgindo mais claramente agora, né? Porque, veja, os Estados Unidos, eu não estou falando assim do Obama, sabe? Ou dos ministros do Obama, da estrutura de poder dos Estados Unidos. Ela não dizia isso, a estrutura de poder americana, mas era sensível, é uma conjectura bem legítima, que eles vissem com muito incômodo que o Brasil, o principal país da América Latina, estivesse numa cooperação sistemática, organizada, com China, Rússia, com 2 países que são adversários, são vistos como adversários, até como inimigos dos Estados Unidos, entende? O Brasil nunca foi anti-americano nesse período, nunca foi hostil aos Estados Unidos. Eu vou te dizer, Celso, a minha experiência, os americanos são muito difíceis. Mesmo quando eu tinha acordo com os americanos, a mesma posição, essencialmente, em questões da agenda do Fundo Monetário, do G20, era muito difícil trabalhar com eles, porque eles não estão acostumados a atuar em aliança, eles estão acostumados a serem o centro do mundo, a potência hegemônica.
E ainda mais no quintal deles, né? No que eles consideram como quintal, de repente surgia um país. Teve gente, eu até conversei isso com o Celso Amorim também, que assim, teve gente que achou assim, a gente se projetou demais, a gente devia ter sido mais hipócrita, ou ter feito isso com outro jeito, porque depois eles vieram e passaram... Tem gente que coloca dessa maneira, né, que a gente foi muito... eu não sei se a palavra é sincero, mas a gente foi com muita sede ao pote de poder mundial, assim, e os caras falam, não, volta. Essa coisa de voltar ao Brasil. Como você olha isso? Não concordo. Eu acho que a posição brasileira no período Lula-Dilma foi uma posição assim centrista no plano internacional, sabe? Quer dizer, o Brasil não era um país que se colocava como o dono da cocada preta, que queria mudar tudo de repente, queria falar mais que os outros, ser mais que os outros. Não. O Brasil foi muito diferente a posição do Brasil nesse período daquela que, por exemplo, adotou a Venezuela, ou mesmo a Argentina, Venezuela do Chávez, a Argentina dos Kirchner, sabe? O Brasil, assim como a China, a Rússia é um caso um pouco diferente, mas a China, a Índia e o Brasil tinha a seguinte posição: nós somos players, não gosto de usar essas expressões americanas, mas nós somos participantes de um processo que nós consideramos que é desigual, tem que ser reformado, que a arquitetura financeira e governança internacional não está boa, né? Não está refletindo a nova realidade do mundo no século XXI, mas era uma posição reformista, entende? Não era uma posição de ruptura, e não era fácil estigmatizá-la como sendo uma posição irresponsável, tumultuadora, sabe? Não obstante, você tem razão que, eu volto a dizer, os americanos não estavam acostumados a ver o Brasil tão proeminente, sabe? Vou falar da minha experiência, por exemplo. Houve um momento, viu, Celso, que, para minha surpresa, eu descobri que a nossa cadeira no FMI estava emitindo statements, documentos escritos, em maior quantidade que a cadeira americana, sobre um número maior de temas e países do que a cadeira americana. O que me surpreendeu, porque, primeiro, a cadeira americana tinha um apoio sistemático do Tesouro, e eu não tinha tanto apoio das capitais dos países que integravam a nossa cadeira, Brasil e outros. E, mais importante, os Estados Unidos são uma potência com alcance global. O mais natural é que os americanos tivessem mais presença na agenda do Fundo Monetário, em termos de quantidade de participações, do que o Brasil ao longo de determinado ano. Mas não, nós estávamos ali atuando em muitos temas que não diziam diretamente respeito ao Brasil. Sabe? Temas que diziam respeito a países pequenos do mundo inteiro, temas dos países de baixa renda, dos países vulneráveis, que estão saindo de conflitos. O Brasil articulava, eu fazia isso, eu não combinava isso assim, em detalhe com Brasília, sabe? Com Celso Amorim, nem mesmo com o Mantri, que era o meu ministro, né? Mas fazia parte do espírito da época, sabe? O Brasil, com naturalidade, exercia um papel global. E vou te dizer, ninguém estranhava. Por que não estranhavam? Porque o Brasil é visto como um grande país, objetivamente. Eu digo isso no meu livro, e é por isso que o livro se chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. O Brasil faz parte de um grupo de apenas 5 países, Celso. Apenas 5 que estão ao mesmo tempo na lista dos 10 maiores territórios, 10 maiores populações, 10 maiores PIBs. Esses 5 países são Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. Agora a gente é 12º, né? Esse ano a gente caiu no PIB para 12º, mas tudo bem, vale ainda o raciocínio, né? Não. Mas deixa eu te dizer, já que você mencionou isso é um erro que está sendo cometido na mídia, alimentado inclusive por economistas. A mensuração está equivocada, sabe? O Brasil não caiu para 12º ou 14º, como tem sido dito por aí. Sabe o que acontece? É o seguinte, o pessoal, nós somos um pouco irresponsáveis, né? O brasileiro é um pouquinho irresponsável. Na ânsia de atacar o governo Bolsonaro, o pessoal pega tudo quanto é tema
às vezes usa temas errados, faz críticas erradas, sabe? Usa dados errados. Não precisa, o Bolsonaro já está fazendo tanta barbaridade. Se você quer fazer oposição ao Bolsonaro, atenha-se às coisas que são comprovadas. Por exemplo, esse cálculo que andou sendo divulgado aí amplamente se baseia na taxa de câmbio, na conversão dos PIBs pela taxa de câmbio. Então, quando há uma grande depreciação cambial, como aconteceu no Brasil, o PIB em dólares encolhe muito, mas não tem nada a ver com a realidade do PIB brasileiro, tal como medido pelas contas nacionais, em paridade de poder de compra, para usar a linguagem técnica. Eu, quando vi essa onda que o Brasil caiu, foi ultrapassado pela Espanha, pelo Canadá, por não sei mais quem, eu fui verificar os dados. O Brasil continua a ser a 9ª maior economia do mundo. Já foi a 6ª, em certos momentos. Mas nós realmente caímos, nós continuamos sendo a 9ª economia maior do mundo, que é mais ou menos onde o Brasil sempre esteve, 8º, 9º, sabe? Então, o brasileiro adora... É incrível, Celso, como o brasileiro consegue, ao criticar esse governo que nós temos aí, que merece críticas severíssimas, eu mesmo tenho feito, consegue rapidamente escorregar para depreciar o país inteiro, sabe? Sem fazer as distinções que são necessárias, né? Esse negócio do ranking de PIB mundial é apenas um exemplo técnico, né, de como a gente... É o complexo de vira-lata, é isso? É o complexo vira-lata que o Nelson Rodrigues dizia, né? Uhum. E que eu acho que eu fui um dos que recuperou essa metáfora do Nelson Rodrigues há uns 20 anos atrás, quando eu tinha uma coluna na Folha. Eu insisti muito nisso e voltei a falar muito nisso no livro, sabe? No livro que eu lancei. Porque o que é o complexo vira-lata? É um sentimento de inferioridade automática, né, que o brasileiro sente em relação a outros países, Estados Unidos, Europa, notadamente, né, e que faz com que exista uma dualidade. A grandeza objetiva do Brasil, já expliquei por quê, é um fato, né, e a falta de um ingrediente essencial dessa grandeza, que é o ingrediente subjetivo, que é o sentimento de grandeza. Entende? Mas eu posso fazer uma tentativa de explicação disso? Parece que o Brasil sempre ele é potencialmente tudo isso, mas ele não realiza tudo isso, né? Potencialmente, acho que é difícil alguém discutir. Puta, o Brasil tem tudo para ser fantástico, mas por que a gente não é fantástico? Né? Por que a gente não consegue colocar isso em prática? Existe quem viveu muito, eu tenho 62. Quantas vezes, né, você acredita que o país agora vai, quando caiu a ditadura, ou você direta já, que depois não foi, um monte de coisa, não importa, assim, e depois a época do Lula, onde o país, sabe, dentro, talvez um dos melhores momentos que o país já viveu, fora, como você está nos dizendo, provavelmente o melhor momento que o país já viveu lá fora, e depois afunda de novo. Então, você não acha que essa sensação de que a gente não consegue manter, isso justifica um pouco essa sensação de que, a gente podia ser ótimo, mas nós não somos. Não justifica um pouco? Não é do nada, né? Você acha? Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. O que existe o Brasil é objetivamente grande, é um dos maiores, um gigantes do mundo. Mas para que essa grandeza se realize plenamente, é preciso que existam outras coisas, entre elas o ingrediente subjetivo, que é o sentimento de grandeza. Entende? Você veja o seguinte, quando o Brasil levanta a cabeça, sempre que o Brasil levanta a cabeça, ao longo da minha vida eu percebi isso, forma-se rapidamente um coro dentro do país para denunciar a megalomania que o Brasil está passando. Isso é megalomania, mania de grandeza que o Brasil tem, não é nada disso, somos ruins, somos péssimos. E o nosso problema nunca foi megalomania, nunca. O nosso problema, como disse muito bem o Celso, acho que até ele cunhou uma palavra, nós temos um problema oposto, que é de nanomania.
mania de sermos pequenos, sabe? E essa nanomania que acomete grande parte da elite brasileira, da classe média brasileira, ela nos impede de ver as qualidades que o país tem, sabe? Então, se você observa, isso vai longe, hein? Isso vai longe, atinge os níveis mais altos da intelectualidade brasileira. O brasileiro compara a realidade do país com uma idealização do que são os países desenvolvidos. Nós temos uma imagem ideal dos Estados Unidos e da Europa, que não corresponde à realidade deles, que é muito pior do que essa imagem ideal. E aí, ao confrontar a nossa realidade cheia de problemas inegáveis com esse ideal, nós caímos ainda mais fundo no sentimento de inferioridade, né? Então, o Brasil precisa se educar para valorizar o Brasil. Não estou dizendo nada assim de muito novo, né? Tem todas umas gerações de brasileiros que fizeram esse esforço no século XX, por exemplo, o esforço de recuperar os valores brasileiros, né? E mostrar que há uma civilização brasileira. O Brasil é tão grande que não é apenas um país, é uma civilização. Tem até aquela famosa coletânea organizada, se não me engano, pelo Sérgio Buarque de Holanda e outros, que é a história geral da civilização brasileira, em sei lá quantos tomos, né? Que é uma obra maravilhosa, né? E você olha para a nossa cultura, para a nossa história, que país pode dizer que tem um Oscar Niemeyer, um Euclides da Cunha, um Machado de Assis, um Gilberto Freire, né? Um Celso Furtado? São figuras extraordinárias da genialidade brasileira, né? No cinema, na literatura, não em todas as áreas, assim, nós não somos assim, brilhantes em filosofia, digamos, que eu saiba, né? Não somos brilhantes em música clássica, temos alguns grandes nomes, Villa-Lobos, né? Mas em tantas áreas o Brasil deu uma contribuição. Eu continuo fazendo parte daqueles que me enraizo naquela tradição do século XX e anterior, de achar que o Brasil é um país que tem o potencial para dar uma contribuição para o mundo, não apenas para nós, para o mundo, e ser visto no mundo como uma civilização criativa e que tem uma contribuição a dar. Até porque o mundo está dentro de nós. O Brasil já nasceu, por assim dizer, globalizado, no bom sentido, no sentido que é uma mistura de influências externas, portuguesa, africana, os indígenas, né? E as outras nações europeias que mandaram gente para cá. Olha, basta dizer o seguinte, ó, a população de origem libanesa no Brasil é maior do que a população total do Líbano. A maior população de origem japonesa no mundo, fora do Japão, é aqui. Entende? É o segundo país de população negra do mundo, né, de quantidade, né? O primeiro é a Nigéria, o segundo é o Brasil. É, né? Você nem sabia, você vê. Você vai em Salvador, o que eu dizia para os meus colegas africanos lá no FMI e para os visitantes africanos que eu recebia? O Brasil é a África. O Brasil, Salvador é uma cidade africana, em larga medida. Uma linda cidade africana, entende? Então, se nós conseguirmos entender essa importância do Brasil... Sabe o que falta ao Brasil? Já disse isso uma vez, vou repetir. Nós estamos precisando de um Dostoiévski que proclame, o Dostoiévski no século XIX proclamou que a Rússia tinha uma palavra nova para dar para o mundo. O famoso discurso que ele fez sobre Pushkin, que causou uma repercussão extraordinária, né? Nós tínhamos um potencial Dostoiévski, que era o Nelson Rodrigues. Ele quase desempenhou esse papel, sabe? Não diria que chegou a fazê-lo, mas quase. E esse exagero, pode parecer exagero, sabe? Mas às vezes você precisa exagerar. O próprio Nelson Rodrigues dizia: o brasileiro não pode ser humilde. Não. Ficam dizendo que nós temos que ser humildes, aceitar as derrotas. Não, nós temos que, ao contrário, somos subdesenvolvidos e temos que ter mania de grandeza. Aquele jeitão dele, né? E por que você acha que a gente não consegue realizar essa ideia de país que, de novo, acho difícil alguém contestar essas coisas objetivas?
por que você acha, então, que a gente se sabota? Né? Além da sabotagem internacional, que você também deixou bastante claro que existe, né? Assim, um impedimento internacional, uma dificuldade de botar a cabeça para fora, mas, pelo que eu entendo que você coloca, também existe uma sabotagem aqui dentro. Por que a gente faria isso, na tua opinião, obviamente, né? Por que o Brasil se sabota? Essa é uma pergunta super importante e que eu não sei se eu consigo responder, sabe? Mereceria um ensaio de 800 páginas, um livro de 800 páginas. Mas eu diria o seguinte, que o Brasil, por motivos que eu não saberia dizer, explicar tão bem, nunca se desprendeu totalmente da sua herança colonial, que acho que talvez simplificando isso ao extremo, tem dois traços da nossa herança colonial marcantes: a subserviência em relação às metrópoles, primeiro Portugal, depois Europa, depois Estados Unidos, e o escravismo na relação interna com o povo, sabe? A herança escravocrata e de subordinação colonial. Não é que a gente tenha medo, a gente fez um esforço e conseguiu superar grande parte dessa herança, né? Mas ela continua presente. Continua presente. Eu ouvi uma observação outro dia que eu achei assim, interessantíssima. Ele disse que o Brasil é como se fosse os Estados Unidos que teriam existido se o Sul tivesse vencido a Guerra de Secessão, né? Eu vi Isso isso outro dia também, alguém falando isso. Não me lembro quem eu li, em alguma coisa exatamente isso. E você veja que essa observação, claro que talvez exagerada, mas coloca um ponto, né? Coloca um ponto aí importante: a ruptura com a escravidão, com a tradição escravocrata. E a elite brasileira se divide em dois grandes blocos. Um bloco que quer dar uma contribuição original, que quer que o país seja uma voz ativa no mundo e aqui dentro, mas e a outra que é mimética, que é subordinada, sabe? Essa elite subordinada, mimética, herdeiros dos próceres coloniais, ela tem muita força, muita força. Eu a vida inteira lutei contra eles. Meu último grande embate com eles foi lá em Xangai. Eu posso até desconfiar que os Estados Unidos pudessem estar atuando de alguma forma para completar o serviço e tirar o brasileiro mais ativo do Banco dos BRICS, né? Mas eu não me defrontei com os Estados Unidos, me defrontei com brasileiros prepostos do Império, digamos assim, entende? Que atuavam a partir do governo Temer para a revelia do meu contrato, do meu mandato, inventar motivos para me subordinar, para me expelir do banco, né? E a China, como via? Porque a China, eles, do jeito deles, eles conseguiram fugir dessa ideia de não pode botar a cabeça para fora. Eles conseguiram botar a cabeça para fora, agora ninguém segura. Como é que eles veem a relação com o Brasil? Como eles veem o Brasil? Também como um país auxiliar a eles, né? Ou como um par? Como viam, né? Agora não sei exatamente como vem, talvez você saiba, você deve ter as conexões lá, talvez você saiba, mas como viam na tua época, né? Se era um país, vamos utilizar o Brasil também para os nossos propósitos, como era, ou um país também dessa maneira que você está colocando, o país orgulhoso de si mesmo? A China, no período em que eu estava lá, eu tive uma interação prolongada com gente do governo, da área econômica do governo chinês, né? Dentro do Fundo Monetário, no G20, no processo BRICS. Então, eu tive 10 anos de contato contínuo com os chineses, sabe? A percepção deles do Brasil, né? Nessa época, estou falando de 2007 a 2016, 17, por aí, a percepção deles era o Brasil como um parceiro igual. Eles não tinham a pretensão que os americanos nunca abandonaram, né? De tutelar ou de dizer, de determinar as coisas unilateralmente. Não. Era um parceiro muito mais fácil de dialogar com eles,
do que com os Estados Unidos, ou com os europeus mesmo, sabe? Estou falando de G20, FMI, BRICS, falando da minha experiência. E, agora, ao longo desse período que eu vivenciei, a China foi crescendo o tempo todo, em termos relativos, em termos de poder relativo. A situação foi evoluindo. A China tem um aumento da sua importância relativa, econômica, política, contínuo, né? Enquanto que o Brasil afunda a partir de 2015, quando começa a crise política do governo Dilma, né? Depois, com Temer, afunda mais, e com Bolsonaro entra numa... Agora, isso, na minha opinião, o Bolsonaro é um ponto totalmente fora da curva. Ninguém no mundo entende o caminho que o Brasil tomou. O único ponto de referência é o Trump. Bom, é um sub-Trump, é um Trump tropical. Mas agora o Trump já não está mais no poder e o Brasil sobra como o único país grande, o único membro do G20 que adota essas posturas, vamos dizer assim, extravagantes. E em relação à China, é incrível o que foi feito no governo Bolsonaro. É incrível, assim, total. Esse gesto que você fez resume todo. Sorvetão direto. Uma coisa assim, inepta, ignorante, sabe? Porque, veja bem, sabe que o brasileiro, volta a falar do complexo vira-lata. Nosso complexo vira-lata é tão arraigado que não falta muito para que vários brasileiros adotem em relação à China uma posição subordinada que o Brasil estava acostumado a adotar em relação a europeus, depois americanos. Não falta, hein? Não é isso. A China é um outro país. Não é. Você sabe, eu gosto muito de citar uma frase do De Gaulle, dizia: as nações não têm amigos, têm interesses. Então, a China é parceira nossa em várias questões, tem coincidências conosco em várias questões, mas não em todas. Muitas não têm. Então, não se trata de ficar achando que nós vamos nos aninhar no projeto chinês. Isso não existe, né? Mas essa constatação que é básica não deve levar, claro, a hostilizar gratuitamente, como fez repetidamente o governo brasileiro, os filhos do presidente, nesses 2 anos e pouco de bolsonarismo. Acho que esperava algum tipo de benesse especial do Trump por fazer isso, por ser o cão de guarda, vamos chamar assim, do Trump. E também parece que tem essa história. Outro dia eu estava lendo um livro, acho que é Tenenbaum, a pessoa que escreveu, sobre o tradicionalismo, que seria uma cultura religiosa que o Bannon e o Olavo de Carvalho têm, e que isso estaria colocando... É um negócio meio maluco, mas assustador. Mas parece que existia essa vontade de falar: não, o Trump vai ser legal com a gente se a gente latir mais alto. Não é? Parece isso, eu não sei. Provavelmente havia uma expectativa, né? Mas, de novo, aí é uma demonstração de inépcia, né? Porque o que aconteceu no período do Trump-Bolsonaro? O Brasil fez uma série de concessões sem contrapartida, comerciais, políticas, econômicas, e não recebeu nada de importante em troca. Na realidade, o que acontecia ali? Era o Bolsonaro, o presidente brasileiro, fazendo concessões aos Estados Unidos, abrindo mão de interesse do país, em nome de um projeto pessoal dele, que era manter uma relação supostamente especial, presidente-presidente com Trump. Entende? E não veio nada em troca, como era de se prever. Eu disse isso logo em 2019, eu comentei várias vezes publicamente. Essa série de concessões unilaterais americanas só vai ter um resultado prático para o Brasil: desprezo. Os americanos não respeitam os países que se colocam na posição de satélites. Eu vi isso, no G20, no FMI, como os representantes americanos tratavam com indiferença, às vezes até com desprezo, os países que se aliavam a eles sistematicamente. Entende? Vou te dar um exemplo. México. O México é um grande país latino-americano, não é visto no mundo como um país com voz independente.
Então, quando o mexicano pedia a palavra, a atenção era muito diminuta. Isso vale até mesmo para certos países desenvolvidos, que eram vistos como automaticamente alinhados aos Estados Unidos, Canadá, Japão. Entende? Que eu sempre me surpreendi com a pouca expressividade da participação japonesa no G20, no FMI, sabe? Relativamente ao tamanho do Japão como economia. Sabe? Era como se a Segunda Guerra tivesse terminado ontem, sabe? Para o Japão. O Brasil, não. O Brasil, na época em que eu estava lá, 2007 em diante, 2000, até a crise de 2015, quando o Brasil pedia a palavra, todo mundo parava para escutar, que era uma voz independente de um país importante e sensato, que não estava ali para tocar fogo no parquinho, né? Para fazer bravata, entende? Agora, com a China, voltando à China, a China tem aquela famosa frase do Napoleão, né? Quando a China despertar, o mundo tremerá, né? A frase atribuída a Napoleão Bonaparte. Demorou, mas despertou. Despertou e despertou com um ímpeto. Os chineses têm qualidades incríveis, Celso. Posso te dizer, porque eu convivi muito com eles, eles são disciplinados, organizados, trabalhadores, né? Têm visão de longo prazo, têm coerência interna, e vão que vão. Estão ganhando espaço cada vez mais para desespero das velhas potências, principalmente dos Estados Unidos, que estão perdendo, sentem que estão perdendo terreno e não conseguem reverter essa ascensão chinesa. Agora eu acho que é inexorável mesmo, né? Já não dá mais, né? E o Brasil não achou esse caminho, né? De conseguir uma ascensão poderosa e depois não dá mais para conter, né? Eu acho que essa é uma pena, né? Vamos chamar assim. Pareceu que a gente ia fazer isso e não deu certo, né? Mas, vou te dizer, é um exemplo assim concreto de como a China é diferente da gente. No banco dos BRICS, eu tinha funcionários chineses subordinados a mim. Aliás, ótimos. Pessoas eficientes, seríssimas de modo geral. Um deles me contou que ele era funcionário de carreira do Ministério de Finanças, estava trabalhando no banco. Me contou que ele era solteiro e ficou amigo, e me contou, olha, aqui na China, se um funcionário público quiser, ele pode casar com um estrangeiro ou uma estrangeira. Pode. Ninguém vai impedir. Mas ele sabe que ele não terá ascensão dentro da estrutura estatal. Casou com estrangeira ou estrangeiro, bate num teto de vidro e não sobe. Eles são muito desconfiados em relação ao estrangeiro, sabe? Principalmente os americanos e europeus e os japoneses, que eles odeiam. Então, eles tomam o maior cuidado. Esse é um exemplo. Aqui no Brasil, isso é inconcebível. Aqui no Brasil, o sujeito pode ter dupla nacionalidade, que ascende os cargos mais importantes da República, sem restrição. E ninguém acha... E se você disser que isso é ruim, esse é xenófobo, é um sujeito xenófobo, porque todo mundo quer ter dupla nacionalidade, todo mundo quer ser português, italiano, sem abrir mão do Brasil, né? Italiano, espanhol, o que for permitido, né? E um país que se comporta dessa maneira, com essa abertura mal pensada, bom, veja aí o que aconteceu, nós estamos sabendo o que aconteceu no âmbito da Lava Jato, com a participação do Departamento de Justiça, do FBI. Isso que está vindo a público agora é de uma gravidade, entende? Se acontecesse isso nos Estados Unidos, se algo assim, 10% disso viesse à tona em relação a alguém nos Estados Unidos, esse alguém estava liquidado para sempre. Como um traidor da pátria, né? Um traidor da pátria e tal. Preso. Entende? Aqui ainda fica essa dúvida. Não sei, vamos ver, vamos avaliar. Agora, finalmente, no passado muito recente, graças ao Vaza Jato, essas coisas vieram. Volto a citar o Nelson Rodrigues, ele dizia, sabe, que no Rio de Janeiro, você sabe, né, que tem uma avenida lá em Botafogo chamada Voluntários da Pátria. E ele dizia,
muito mais apropriado que existisse uma avenida chamada Traidores da Pátria, com bustos e estátuas de vários desses grandes traidores da pátria enfileirados ao longo da avenida. Porque o Brasil é sistematicamente traído pelos brasileiros. Isso voltando ao seu ponto anterior, né? Por que o Brasil, com esse potencial maravilhoso, com pessoas extraordinárias que tem, não consegue se afirmar à altura do seu potencial? Os brasileiros não estão à altura do Brasil, com muita frequência não estão à altura do Brasil. E aí, como é que faz? Eu tô velho, né? Assim, em algum momento devo morrer, e eu esperaria ver o Brasil assim, mas e o pessoal que está com 15, 20 anos? Que tipo de esperança que eles podem ter sobre o futuro do país quando o próprio brasileiro trai o Brasil, quando as grandes potências, ou a maior potência e outras, não querem nos ver como um país desenvolvido ou como um país, no mínimo, igualitário aqui dentro e tal, querem nos manter na situação que nós estamos? O que eu tenho que sentir se eu tenho 15, 20 anos? Eu vou embora? Abandono esse país? Ou luto pelo quê? Já que as lutas que aconteceram, elas não deram em nada, né? Ou pelo menos não deram naquilo que se esperava. Como que você olha isso? Olha, a grande realidade é a seguinte, é que, embora o brasileiro viva falando mal do Brasil, e tem razão para tal, em parte, grande parte, a classe média brasileira e os ricos no Brasil vivem uma vida privilegiada, né? E eles, muito poucos desses brasileiros que vivem privilegiados, reclamando do nosso país, às vezes de maneira exagerada, muito poucos desse grupo teriam condições de ter uma vida equivalente no exterior, se fossem para fora, né? Então, eu não tenho... Você sabe que eu gosto muito do La Rochefoucauld, aquele moralista francês, e ele tem uma frase que eu até usei como epígrafe da apresentação do meu livro, que é que a experiência é uma lanterna que se carrega ao ombro, só ilumina o caminho percorrido. Então, eu não sei se eu tenho, aos 65 anos, condições de dizer algo que seja útil para quem tem 15, né? Mas, se você me pergunta, eu diria o seguinte: não desistam do Brasil, porque o Brasil é um país fantástico. Assim, eu talvez mais do que os outros brasileiros, do que a média dos brasileiros, tenha condições de dizer isso, porque eu vivi fora muito tempo da minha vida, desde criança, desde adolescente. Então, eu via como é que eram os outros países na realidade, não na idealização que o brasileiro vira-lata compra, entende? E, aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem um filme muito interessante, já tem algum tempo esse filme, tem uns 10 anos, sei lá, chama Mr. Turner. É um filme que é sobre o pintor inglês Turner, no século XIX. E esse filme mostra, tomando como eixo o Turner, o pintor, mostra a sociedade vitoriana inglesa na primeira metade do século XIX, quando a Inglaterra estava triunfando economicamente com a Revolução Industrial bem-sucedida, né? A Inglaterra retratada nesse filme é o fim da picada. É um país primitivo, precário, sabe? Grosseiro. Eu fico imaginando que esse filme pode mostrar a nós, nos levar a imaginar como os chineses, civilização milenar, sofisticada, viam aqueles upstarts, aqueles arrivistas ingleses montados na Revolução Industrial, que vieram abrir à força a civilização chinesa para o contato externo. Era gente primitiva, bárbaros. Os chineses falaram bárbaros. E se você vê esse retrato realista do que era a Inglaterra vitoriana, você vê que eram bárbaros mesmo. Entende? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, você sabe, o Manuel Bonfim é um grande intérprete do Brasil, esquecido, muito esquecido, infelizmente. Ele diz o seguinte, que o brasileiro, para construir o seu sonho plausível do Brasil, tem que começar derrubando os países desenvolvidos imperiais.
que projetam aqui uma imagem que não corresponde à realidade deles, né? O grande Manuel Bonfim, mais um exemplo de um grande brasileiro, né? Um grande brasileiro que não recebe o devido reconhecimento. Mas, enfim, nós estamos divagando um pouquinho aqui. Não, mais ou menos, é por aí mesmo. E eu, de novo, assim, a gente está numa semana especial, né, no país, que eu falei que a gente não ia conseguir evitar conversar sobre isso, que foi a decisão do ministro do STF, Fachin, de pedir para recomeçar todos os processos do Lula, portanto, ele não está condenado, né? Vai começar de novo para saber qual é a condição do presidente Lula. Isso muda bastante aqui dentro, né? Muda de gente falando mal, falando bem, aquelas coisas todas que a gente já esperava. E como é que você enxerga lá fora, né? Quer dizer, como é que, pelo menos o que a gente recebe de notícia lá fora é de um alívio, né? Pelo menos o que eu recebi, não sei como você recebe. E como é que você projeta isso um pouco? Eu sei que é horroroso fazer projeção, é muito chato, não tem nenhum compromisso final com projeção, mas como que você está vendo esse ingrediente novo no país, que pode mudar tudo em 2022 ou não, né? Não sabemos, mas como que você está vendo tudo isso e como você recebeu das pessoas que você tem contato lá de fora com esse fato novo? Bom, nós estamos conversando na quinta-feira de uma semana que entrou para a história já, né? Uma semana fantástica, né? Não é à toa que tem aquele velho chavão sobre que é o realismo fantástico latino-americano, né? Por que existe a literatura do realismo fantástico na América Latina? Porque a realidade da América Latina é fantástica, né? É uma realidade fantástica, né? Eu te confesso que eu não esperava essa reviravolta que ocorreu no Supremo, né? Não esperava. Isso muda tudo. Muda o quadro político atual e prospectivo para 2022. Começa a desfazer, a reparar injustiças cometidas, né, contra o ex-presidente Lula. Eu não tenho a menor dúvida que esse processo foi fraudulento, sempre observei isso, sabe? Eu, lá em Xangai, quando soube da condenação a 9 anos e meio de prisão do ex-presidente Lula pelo então juiz Sérgio Moro, eu imprimi a sentença inteira e levei para ler durante um fim de semana. E fiquei horrorizado com a fraude, com a farsa que era aquela sentença, sabe? E depois de refletir, resolvi publicar na minha coluna do Globo, eu tinha uma coluna quinzenal no jornal Globo, uma crítica severa, muito dura da sentença, sabe? E então é um processo de reparação como disse o Gilmar Mendes, do maior erro judiciário, da maior fraude judiciária da história brasileira. Eu não sei todas as fraudes que houve aqui, mas essa é a de maior consequência, né, política, né? E abriu caminho para a vitória do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, porque se Lula tivesse podido disputar em 2018, o favorito, era o favorito, né? Era o favorito. É uma contrafactual que eu estou fazendo aqui, mas é muito possível que o Bolsonaro não tivesse sido eleito se tivesse enfrentado o Lula no segundo turno, né? Um indício disso foi a velocidade com que o Haddad subiu. O Haddad, que era relativamente desconhecido da grande população fora de São Paulo, né? Conseguiu chegar ao segundo turno e teve um desempenho bom até no segundo turno, né? Então, a força do Lula é inegável, né? E muito interessante agora o quadro que vai se desenvolver, né? Porque o quadro agora é outro, né? O quadro agora é outro, completamente diferente. É um quadro melhor para o país, porque, veja, a minha opinião qual é? É que não se resolverá nada com esse governo. Esse governo Bolsonaro só vai aprofundar nossos problemas e destruir ainda mais a sociedade brasileira, a economia brasileira, o Estado brasileiro. A
política externa brasileira, a imagem brasileira no exterior, é um processo devastador que está em curso. Eu digo isso, não estou aqui fazendo luta política, estou fazendo uma constatação de um brasileiro que conhece o Brasil há muito tempo, trabalha com questões brasileiras, nacionais, conhece o mundo, conhece a interação do Brasil com o mundo, e o que está acontecendo é um desastre monumental para o Brasil, que agora alcançou sua culminância na pandemia, no desastre que foi a condução da pandemia, que nós estamos agora vendo o preço que nós estamos pagando, né? Líder mundial, né, de mortes. Pois é. Passamos os Estados Unidos. Então, veja a que ponto nós chegamos, né? Então, nós temos que caminhar para uma solução. Na minha opinião, o ideal seria que se reconhecessem os crimes de responsabilidade, os indícios de desequilíbrio do presidente, para interromper o mandato legitimamente, dentro da lei, com impeachment, com interdição. Não podendo acontecer isso, nós vamos ter muita destruição daqui até o final do ano que vem, final de 2022, e aí a questão é derrotar essa nefasta figura nas urnas, né? Você veja que o Brasil, como dizia o Tom Jobim, ganha do brasileiro, né? Tom Jobim, os nossos gênios, né? Que ele dizia, tem várias frases interessantes, uma delas é a seguinte: o Brasil não é para principiantes. Como explicar que depois de 2 anos dessa desordem, dessa bagunça gravíssima, crimes, irresponsabilidade, como explicar que ele ainda tenha, no início de 2021, algo com 28%, 30%, 27% de ótimo e bom? Como explicar que um presidente com esse desempenho ainda seja considerado competitivo e talvez favorito nas eleições do ano que vem, do final do ano que vem? Agora, como a recuperação dos direitos políticos pelo Lula, anulação dos processos por vício de incompetência do juiz, você tem um novo cenário. Você tem um cenário em que surge um candidato potencial forte, e não digo que o Lula necessariamente vai ser candidato, talvez nem venha a ser. Não descartaria essa hipótese de que o Lula, sentindo as condições, faça uma grande negociação e encontre uma outra solução, sabe? Mas existe agora a possibilidade legítima, que não pode ser negada a ele, de concorrer, se houver condições políticas, interesse, apoio a isso, concorrer à presidência da República de novo em 2022. Né? Tem gente que tem essa instituição chamada O Mercado, né? E que tem muita gente que atribui ao mercado esse tipo de coisa, quer dizer, quando o mercado aceitou o Lula, ele ganhou. Quando o mercado quis o Bolsonaro, através do Guedes, ele ganhou, e etc. Você que é economista, né, tá certo? Assim, como que você vê essa coisa do o mercado que manda, segundo alguns, no país, né? Isso é uma leitura super economicista, né? Paradoxalmente, é uma leitura que guarda parentesco com certas vertentes do marxismo, né? Que atribuem ao fator econômico, as relações sociais que emergem do modo de produção, a dominância sobre a política, né? Isso acho que é uma visão simplificada. É claro que, vamos escolher melhor as palavras. Mercado é uma expressão ruim, sabe? O que nós estamos falando, na verdade, dos interesses financeiros dominantes, do grande capital, das grandes corporações, dos grandes interesses. É disso que nós estamos falando. Eles têm influência enorme, não tem dúvida, mas não controlam tudo. Por exemplo, não controlam o Bolsonaro. Estão se debatendo com a dificuldade de defender os seus interesses, o poder econômico, né? Com um governo que eles pensavam talvez que controlariam, né? Mas que não estão conseguindo controlar bem. Então, agora, é claro que o Lula sempre mostrou, né? Uma compreensão de que para chegar a governar o país, você precisa ter um diálogo com as forças econômicas, né? Com o poder econômico.
não pode estar em guerra com o poder econômico, a menos que você esteja liderando uma revolução no sentido clássico, né? Em que você derruba o sistema, né? Não é disso que nós estamos falando, né? Estamos falando de uma eventual, como disse o Lula num discurso que fez logo depois da notícia do Fachin, né? O que ele falou? Ele disse: a esquerda vai voltar a governar o Brasil. Se ele diz isso, e acho que é uma possibilidade real, que isso volte a acontecer em algum momento, a centro-esquerda, melhor dizendo, né? Vai ter que levar em conta os interesses financeiros, né? As classes dominantes, digamos assim, né? Vai ter que negociar. Não se trata de conciliar. É importante fazer uma distinção entre conciliar e negociar, né? Você pode conciliar e ficar tudo como está, status quo, né? Você pode negociar avanços, né? Levando em conta os interesses, o poder, levando em conta a correlação de forças, entende? Correlação de forças na sociedade, no momento em que alguém ganha uma eleição ou disputa uma eleição, né? Então, o mercado, Deus mercado, o mercado todo-poderoso é um mito, né? Agora, é verdade que essa turma, eu chamo de turma da bufunfa, né? A turma da bufunfa cria problema, poderosa, né? Mas eles estão olhando, olha o estrago que foi feito, né? No Brasil, de 2015 para cá. Para derrubar a presidente Dilma, foi necessário desestabilizar a economia. Eles resolveram pagar esse preço. Lembra das pautas bombas, tudo isso. Depois, para perseguir o Lula e dar força à Lava Jato, você destruiu setores inteiros da economia, né? Depois veio o governo Temer, fraco, agravou os problemas. Aí, na eleição de 2018, diante da disjuntiva, volta do PT com Haddad, né? E Bolsonaro, muitos desses poderosos resolveram dizer que era uma escolha difícil ou apoiar o Bolsonaro. E Bolsonaro pode ser acusado de muita coisa, mas não de ter escondido quem ele era, né? Certo? Eu também acho. As pessoas falam, não, eu não pensei que era assim, é difícil de engolir, porque era muito fácil perceber, em nenhum momento ele falou diferente. Só essa história de ser liberal e tal, que na verdade ele fingiu, mas o resto não fingiu nada. É verdade. Mas, olha, o liberalismo econômico brasileiro, os meus colegas economistas ligados à turma da bufunfa, que tem presença tão grande na mídia, eles estão, eu noto, eu fiquei chocado ao voltar para o Brasil depois de 10 anos fora, com o atraso da discussão econômica na mídia brasileira. Sabe? Os economistas brasileiros estão precisando fazer um pequeno estágio no FMI. No FMI, velho de guerra, porque lá houve uma evolução das doutrinas econômicas, das recomendações econômicas, depois da crise de 2008, a crise do Lehman, né? E aqui não houve esse... Aqui não, aqui você... Aqui, não estou falando do Paulo Guedes, estou falando dos economistas ligados ao chamado mercado, entende? Essa turma que está aí, pré-Guedes, pré-Bolsonaro, tá certo? Agora, com o Bolsonaro vem uma vertente do pensamento ortodoxo que é pior, que é a vertente fundamentalista de Chicago. Chicago dos anos 70, 80, que foi a época que o Guedes e outros membros da equipe dele estudaram. Então, nós estamos aplicando no Brasil, propagando no Brasil, um ideário econômico antiquado, que corresponde, grosso modo, ao que se ensinava, propagava nos Estados Unidos 10, 20 anos atrás, que os americanos nunca eles próprios aplicaram. Nunca. Os americanos têm um discurso teórico, acadêmico, que tem uma função ideológica também, que eles exportam para países incautos. Pensa que a China comprou isso? Não. Nunca. Nunca a China comprou o chamado consenso de Washington, o ideário econômico liberal. Nunca. Mas nós compramos, a Argentina mais ainda, outros países da América Latina mais que o Brasil.
E agora, com o Paulo Guedes no comando da economia, você tem uma regressão a um ideário fundamentalista que não é praticado, já foi abandonado em todos os países que contam. Entende? E lá fora eles percebem isso? Quer dizer, lá fora eles falam, esse país, o que eles estão fazendo? Estão vivendo na década de 70? Ou não? Ou, oba, vamos nos aproveitar disso? Sei lá, como é o olhar? O olhar, no meu entender, a minha leitura do olhar estrangeiro sobre o Brasil é de perplexidade com o poço em que nós caímos. Isso se estende a tudo, mas eu acho que, notadamente, o olhar, a perplexidade e até a preocupação crescente se refere fundamentalmente a dois aspectos, não ao Paulo Guedes, agenda econômica, e sim a questão climática, ambiental, primeiro, e segundo, a pandemia. Porque aí ficou patente o caráter regressivo, inepto do governo brasileiro, sabe? E é muito perigoso, viu? Muito perigoso o caminho que o governo Bolsonaro está seguindo nessas duas questões que são fundamentais para os outros países. O Brasil se colocou na posição de pária internacional e perdeu seu ponto de apoio, que era o Trump, agora está totalmente isolado. Né? O Boris Johnson abandonou o trumpismo antes da derrota do Trump. Não tem mais ninguém que conte seguindo a linha que Trump e Bolsonaro seguem, que Trump e os Estados Unidos seguiam e que o Brasil ainda segue. Não tem. Então, o isolamento do Brasil, aliás, eu vou te dizer, como a nossa elite é muito vira-lata, isso está pesando muito na oposição da direita tradicional brasileira ao governo Bolsonaro. É a vergonha com a imagem que o Brasil está projetando. Isso pesa muito, eu vou te dizer, hein? Pesa muito na psicologia do brasileiro de classe média e classe alta. Né? Então fica tudo, a nossa imagem, a nossa imagem. Isso é importante, mas o importante é que... E o nosso povo, né? É esse que é importante. O massacre que está acontecendo, econômico, social, de saúde pública, né? E a questão ambiental. Como é que vai ficar a nossa imagem na Europa, nos Estados Unidos? Não. Como é que vai ficar o Brasil destruindo seus biomas? Porque nós nos tornamos presa fácil, inclusive pelo discurso ambientalista equivocado. Por exemplo, esse exagero de dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso não tem base. Entende? É claro que o que faz o Brasil, o grande país que é, repercute fora das nossas fronteiras. Não é? Mas imaginar que nós vamos destruir o mundo por causa da Amazônia... Nós vamos desequilibrar. Se a Amazônia virar deserto, nós vamos desequilibrar bastante o clima do mundo, né? Uma das previsões é essa, né? Uma das previsões é virar uma savana e depois, se a gente fizer tudo errado, né? Eu tomo cuidado, por exemplo, na polêmica contra o governo Bolsonaro, cuidado nós temos que tomar para não abrir flanco, contribuir para o caldo de cultura de intervencionismo estrangeiro no Brasil. Sabe que é uma expressão boa que eu ouvi de um amigo, de um genro, na verdade, que eu passei a usar, é o intervencionismo politicamente correto. Sabe? Vou intervir no Brasil porque eles estão destruindo a Amazônia, porque eles não controlam a pandemia, porque eles estão massacrando os indígenas. Você acha possível isso? Quer dizer, factível? Dá para imaginar que esse pode ser um discurso hipócrita para intervir no Brasil, mas você acha factível alguém falar, vamos intervir no Brasil? Não, no horizonte assim, de curto e médio prazo, não. Mas essas coisas são construídas ao longo do tempo, sabe? Não foi de uma hora para outra que intervieram no Iraque, que invadiram e ocuparam o Iraque. Não foi de uma hora para outra que derrubaram o Gaddafi na Líbia e fizeram uma intervenção maciça, sabe? As coisas vão sendo construídas. E essa construção é feita do exterior para cá, para os países, mas conta com a colaboração fundamental da inépcia dos países.
Se um país é inepto a ponto de manter a política que o Gaddafi adotou, a política que o Saddam Hussein adotou, se colocando na posição de pária, de rogue state, né, de Estado desgovernado, aí vem os americanos, vem os europeus e seguem. Agora, qual país do mundo, me diga, pode ser que eu tenha esquecido, se beneficiou de uma intervenção estrangeira? Não, nenhum. Olha a Líbia. Não, A Líbia. o Japão, podemos colocar o Japão depois da Segunda Guerra e a Alemanha também, né? Esses dois, de alguma maneira... Mas aí nós estamos falando é um de outro países, tipo de coisa, né? Mas nós estamos falando de países que perderam uma guerra total. Não, estou falando de países autônomos que não estão em guerra e que sofrem intervenções estrangeiras. Síria, Líbia, Iraque, por exemplo, foram destroçados. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado, porque o mundo é muito perigoso. Muito perigoso. Então, ao fazer a nossa luta política interna contra os desmandos do bolsonarismo, nós não podemos abrir espaço. Vou te dar um exemplo. Eu sou super contra usar a expressão nações indígenas. Não existe nação indígena aqui. Só existe uma nação com soberania plena sobre seu território. Deveria ter, pelo menos. É o Brasil. Os indígenas são brasileiros que merecem um tratamento especial, proteção, cuidados especiais, têm que ser defendidos contra agressões que são um risco permanente. Nós temos que ter uma grande responsabilidade com eles, mas não existe nação indígena. Eu já vi até o Lula usar essa expressão recentemente, depois que saiu da cadeia numa entrevista. Então temos que tomar muito cuidado, né? Reservas indígenas, por exemplo. A última coisa a fazer é fazer o ataque às reservas indígenas que o Bolsonaro está fazendo. É querer se colocar como alvo internacional. Mas que o Brasil exagerou, no meu entender, na demarcação de terras indígenas, sobretudo no governo Collor, demarcando áreas imensas, fronteiriças, como reservas indígenas. Então, olha, eu sou um nacionalista, talvez old-fashioned, antiquado, mas eu tenho uma noção muito séria, uma noção muito firme assim, da importância da preservação da soberania brasileira, e noto que mesmo pessoas esclarecidas, críticas, resvalam frequentemente com um discurso que não leva em conta a importância da soberania, né? E que talvez porque isso ficou meio marcado como, eu estou tentando, não sei se é isso, marcado como uma coisa de direita, né? A soberania, com um nacionalismo. O nacionalismo ficou marcado como uma coisa mais de direita, né? Ou do exército, que esse discurso do exército, a Amazônia é nossa, não sei o quê, acabou talvez criando uma ilusão de que a gente não devesse conversar sobre esse assunto de uma maneira mais poderosa, mais forte, mais profunda, né? Mas sabe que não, porque na América Latina, tradicionalmente, falando do século XX para cá, o nacionalismo foi associado à esquerda, ou à centro-esquerda, e menos à direita. A direita latino-americana, e isso vale para o Brasil certamente, é muito mais entreguista, muito mais, vamos dizer assim, internacionalista, para não cunhar, do que nacionalista. São muito raros as figuras importantes na história brasileira recente que são de direita e nacionalistas. São raros. Talvez, sabe como um exemplo interessante, é o Nelson Rodrigues, no plano cultural, que era um nacionalista de direita. O Roberto Campos, talvez, não é? Quem? O Roberto Campos? Não. O Roberto Campos era de direita e era conhecido como entreguista, né? A esquerda sempre chamou o Roberto Campos de Bob Fields, né? Não, Roberto Campos não seria, mas o Geisel seria um exemplo de um presidente de direita da ditadura militar que era nacionalista, sabe? Declaradamente nacionalista, um nacionalismo moderado, ele dizia. Mas é raro, viu? Normalmente os nacionalistas são associados e são mais de esquerda. E isso no caso da América Latina, não é sempre assim, né? Você tem razão que no passado recente o nacionalismo nos Estados Unidos, na Europa,
ficou muito associado à direita. À direita. Não só no passado recente, né? Não só, mas agora marcadamente assim, né? Bom, vamos lá. Mas vamos encerrar, eu encerro sempre com a mesma pergunta e você deu o sentido à palavra nós como você quiser. Quem somos nós? Nós somos um país singular, com uma diversidade extraordinária, que é uma das nossas fontes de riqueza. Um país que projetava, vai voltar a projetar, no meu modo de ver, valores importantes para todos os países, sabe? Valores de alegria, de criatividade, de entendimento, de diálogo. E é um país que, ao longo da sua história, demonstrou uma capacidade criativa muito significativa, que se expressa não digo em todos, porque seria exagero, mas em muitos campos da atuação humana, né? Então, nós vamos passar, tenho confiança, nós vamos passar essa fase terrível que nós estamos vivendo agora e vamos sair disso talvez mais fortes, né? Porque, como dizia Nietzsche, né? O que não nos mata nos torna mais fortes, né? E o Brasil, sobrevivendo a essa crise, como sobreviverá, vai sair fortalecido para enfrentar os desafios que a vida sempre coloca para as pessoas e para as nações. Tomara que você esteja certo. Eu vou botar isso aí todo dia para todo mundo se animar um pouco e conseguir passar essa fase bastante difícil que a gente está.